Olá, Felipe Verdun, uma honra novamente para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Fizemos aquela primeira entrevista, né? E foi muito bacana, muitas histórias, principalmente com você e o seu irmão, o grande Fabrício Verdun. Mas hoje a gente vai fazer uma entrevista mais falando da sua modalidade mãe, vamos dizer assim, que é a capoeira. Gostaria que você falasse para a gente, né, como é que você começou na capoeira, qual idade, que você falasse para a gente das primeiras lembranças da capoeira na sua vida. Fala galera do MMA Debate. Em primeiro lugar, é um prazer novamente estar aqui com vocês. A primeira entrevista que eu fiz foi. Eu adorei, a galera também, meus amigos adoraram. E é um grande prazer estar aqui hoje falando da capoeira, que é a minha. É o que mexe o meu coração. Bom, as primeiras lembranças que eu tenho da capoeira é o seguinte: eu sempre, como eu falei na outra entrevista, eu sempre quis ser meio ninja, né? Eu e o Fabrício estava sempre vendo os filmes de luta e tal. E mais ou menos com 14, 15 anos, eu estudava no Colégio Tubino, em Porto Alegre, e tinha um amigo, Ricardo, que era mais ou menos como eu, assim, a gente se identificou, porque ele também fez alguns tipos de luta, ele fez Kung Fu, eu também já feito Kung Fu, Judô, é, Full Contact, eu fiz tudo isso e a gente ficava brincando. Nessa época que eu conheci ele, eu acho que eu já não treinava mais, mas eu sempre tava aí envolvido com as artes marciais, né? Vendo revista e tal, e a gente começou a ter essa amizade e a gente meio que treinava uma, sabe, besteira de criança. E daí eu fui um dia pro centro da cidade, perto do mercado público lá de Porto Alegre, e eu fui pegar o ônibus para casa e vi assim, primeiro o que me chamou a atenção foi a música. Eu tinha de 15 para 16 anos. O que me chamou a atenção foi a música, depois eu vi a ponta dos birimbais, assim, com um monte de gente em volta, eu não sabia o que era aquilo, vi uns pedaços de pau assim para cima, e a música, e a gritaria, e palma, e fui lá ver. Quando eu olhei a roda, eu vi, para mim aquilo ali, eu nem sabia o que era capoeira na real. Eu pensei que, na minha cabeça, pô, sou uns ninja, era isso que eu quero. Os caras davam um chute, meio que voavam, davam salto, esquivavam. Era uma luta assim que eu achei muito bonita. Foi na plasticidade, né? As acrobacias, os chutes, os floreios, a alegria das pessoas. E esse foi o primeiro contato que eu tive. Aí depois, como eu comecei ela, eu via capoeira e comecei a buscar, na época não tinha internet, buscava em revista, tentava ver alguma coisa da capoeira, muito pouco. E de repente eu tô indo de ônibus para casa de novo e olho assim para um prédio e eu identifiquei na hora, eu vi umas pessoas de branco treinando. Aí demorou uma semana, fui na academia, que era uma academia na Protásio Alves, do mestre Kunta Quinte, do grupo Oxóssi. Fui lá, cheguei lá e encontrei dois amigos meus treinando. Ainda falei com eles, caralho, não sabia que vocês faziam capoeira e tal. E marquei, era terça e quinta aula. Eu fui na terça. Pô, quinta-feira eu tô aqui. No outro dia, quarta-feira, tô na praça, na minha praça, lá no bairro Petrópolis, na Tamandaré, aquela que era de praça legal com os amigos, e de repente ouço o birimbau, tinha uma academia do lado da praça, e tava meu professor, o Batman, dando aula, tinha começado há pouco tempo. E ele já tinha um grupo, que ele tinha vindo de outra academia, então eu entrei do lado da minha casa e graças a Deus era o Grupo Abadá, que eu faço parte até hoje, representando o Mestre Camisa, e comecei a capoeira do lado da minha casa com essa historinha aí. Felipe, o que faz a capoeira, né, ser tão interessante, né? Todo mundo que pratica capoeira fica uma filosofia, né, de vida para a pessoa capoeira. A gente sabe, além da parte marcial, tem toda uma parte de socialização entre as pessoas, a parte ali da música, né, dança, enfim, é uma coisa que engloba várias coisas ao mesmo tempo. Fala um pouco pra gente qual o segredo da capoeira ser tão apaixonante para aquelas pessoas que entram nesse mundo da capoeira. Pô, boa pergunta. Ainda mais que eu tenho muitos anos dando aula, dei aula no Brasil e na Espanha, então posso te falar isso bem. A capoeira é mágica porque ela é muito democrática, né? As pessoas se encontram. Eu tenho várias experiências, como tu falou, a música, tem pessoas que vão pro lado da música, pro lado da expressão corporal, que tu mexe, a capoeira é uma comunicação com o corpo, né?
Meu mestre fala muito que é perguntas e respostas. Tu dialoga com chutes, esquivas, acrobacia, movimentação, mas bom. E a capoeira tem esse lado da música, como eu te falei, dos instrumentos. Quem gosta de música também, não só o canto, tem os instrumentos, a gente fabrica os instrumentos. Tem várias coisas que as pessoas adoram, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas acabam se encontrando. Eu tenho exemplos assim de os mais não radicais, mas os mais interessantes é que são pessoas, por exemplo, eu tive muitos alunos que de uma certa maneira não foram aceitos em outras artes marciais por estar gordinho, ou por ser descoordenado, ou por ser tímido, por vários fatores sociais, e na capoeira isso é quase nulo. Porque a capoeira, como vem dos escravos, da classe social mais baixa, então a gente tem essa abertura para todos os públicos. Então eu vi muita gente, por exemplo, isso que não se identificou em outras lutas, foi de uma certa maneira discriminado, e de repente chega na capoeira e encontra todo um mundo ali, porque ali na capoeira todo mundo foi descoordenado, todo mundo de repente, todo mundo não, alguns sofreram bullying, chegaram com timidez, ou os que pensaram que eram os bambambam e de repente se igual, ali fica todo mundo igual na capoeira, na hora da aula, na hora do ensinamento ou do aprendizado, todo mundo é igual. O rico pega conhecimento com o pobre, o que estudou aprende com o ignorante aprende com o que estudou. Religiões são esquecidas. Eu já vi na época da guerra do Iraque, era americano treinando com pessoas do Iraque, ou judeu treinando com o americano. A pessoa se esquece, é uma coisa muito interior. Então a capoeira, ela abraça essas pessoas, e as pessoas supostamente normais também se encontram, se sente igual, se sente valorizada. Eu já vi muitas pessoas que, por exemplo, era o bobo do bairro, e, e ele sofria bullying e tal, e de repente começou a treinar capoeira, e os malandrão do bairro foram treinar e começaram a aprender, valorizar, e ele transformou a imagem dele dentro do bairro. Então a capoeira é o espaço mais democrático, e todo mundo é igual na hora de aprender. Eu acho que isso encanta muitas pessoas. Felipe, fala um pouco pra gente, né, dos estilos da capoeira, né? Eu particularmente conheço a capoeira Angola e a regional. Conta um pouco pra gente da diferença entre essas duas e também se existem outros tipos de capoeira. Explique aí pra gente. Olha, os estilos de capoeira, por exemplo, bom, tem o básico para que as pessoas entendam, tem a capoeira Angola, a regional e a suposta capoeira contemporânea. A capoeira Angola, vamos dizer, é a mais antiga, né? É uma capoeira que não é. Muitas pessoas falam, o cara que joga lento no chão é angoleiro. Não é isso. Capoeira Angola é um ritmo mais cadenciado, não é que nem o São Bento Grande ou a Benguela, é um pouco mais cadenciado, e se joga como todos os jogos, né? Com muita malícia, com uma comunicação, a pessoa tem que jogar perto. Tem uma característica que se joga mais no chão, mas a capoeira Angola já vi nego jogando em cima também. E a referência da capoeira Angola é o mestre Pastinha, né? Que é um dos mestres mais famosos para quem nunca ouviu falar ou não pratica capoeira. Para quem entenda, vou falar um básico. A capoeira regional, o grande representante mestre Bimba, é uma capoeira mais em cima, que o mestre Bimba ele deu aula, ele foi angoleiro, foi filho de batuqueiro, que batuque é uma luta de queda baiana. E ele foi o grande representante da capoeira regional. Dizem, né, que ele levantou a capoeira, ele fez a capoeira mais marcial. E é um assunto muito amplo, eu vou dizer de uma maneira bem geral, assim, né? A capoeira Angola, a capoeira regional, e agora tem a capoeira contemporânea, que é a capoeira moderna, né? Que hoje em dia, por exemplo, no meu grupo, nós não nos denominamos capoeira Angola ou regional, a gente é capoeirista. Se o berimbau está tocando Angola, a gente joga Angola. Se está tocando São Bento Grande, São Bento Grande regional, a gente joga regional. E tem a capoeira, até hoje em dia tem a benguela, né, que é diferente da banguela, que já é um assunto mais profundo, mas a benguela, que é um jogo intermediário, onde tu
com muita malícia, tem velocidade, tem o momento lento, momento tem queda, tem a marcação, tem o jogo desenvolvido, como a regional e a Angola, mas cada um tem sua característica, seu toque próprio e a sua maneira de jogar. É mais ou menos isso, para não se aprofundar muito, que é muito complexo para a galera entender. Mestre, falando em Brasil, né, que tem uma capoeira muito forte, mas se você pudesse colocar quais os estados no Brasil que praticam a melhor capoeira ou onde a capoeira é mais forte no Brasil? Se pudesse colocar no Brasil, quais os estados onde a capoeira é mais forte? Bom, eu vou falar pela minha experiência, do meu grupo e do meu conhecimento, mesmo estando muito tempo fora do Brasil, mas olha, não vou dizer a melhor, que todos os estados do Brasil têm a capoeira forte, mas aonde está mais desenvolvida, onde é influência e tem mais números é Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né, Bahia. Deixa eu ver, vários. Minas Gerais tem muito também no sul, mas eu acho que Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia sempre lideraram assim em termos. São Paulo é impressionante o que tem de capoeirista. No Rio de Janeiro também. Eu acho que é esses três mesmo. Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Tem outros estados, como eu falei, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, no norte do Brasil tá cheio de capoeira, mas esses estados é onde eles não divulgam mais, é onde mais aparece e saem capoeirista para o mundo inteiro e onde estão concentrados, né, os núcleos dos grandes grupos. Felipe, você que viajou o mundo inteiro, né, viveu em vários países, enfim, visitou o mundo inteiro. A gente sabe que a capoeira, em alguns lugares na Europa, fora do Brasil, ela é muito forte. Coloca aí pra gente, né, se você pudesse colocar, né, os países onde a capoeira é bem forte e onde você acha que ela está sendo melhor praticada fora do Brasil. Fora do Brasil, velho, eu morei 14 anos na Espanha, na Europa, viajei por todos os países com a capoeira. Eu vou te dizer uma coisa, velho. Na Europa, em questão de Europa, eu morei na Espanha, Península Ibérica ali, pegando Portugal. A Espanha em geral tem muita capoeira, muita mesmo. Acho que toda a Europa tá bem. Mas agora, se eu for te dizer os países mais top, onde tem muita capoeira, eu te diria Espanha, colocaria Espanha, tem bastante capoeira. Alemanha, meu Deus, os alemãos são um deus, umas máquinas. Os franceses, nossa senhora, que tem tem muito francês com descendência marroquina e negra, de negros, né? Árabes e negros. E essas duas, vamos dizer, raças, eles têm uma genética muito boa, eles têm um corpo muito explosivo, que nem a galera do norte do Brasil. Então a França é uma grande potência. Espanha, França, Alemanha, e eu vou te dizer agora, não vai imaginar, a Rússia. A Rússia, meu Deus do céu. Eu tive várias experiências, né, no mundo inteiro com a capoeira na Europa, falando de Europa. Assim, ó, geralmente os cursos de capoeira tu dá 3 horas da manhã, depois mais 3 horas de tarde, tem um intervalo. Os russos querem treinar 8 sem parar e come meia hora e quer treinar mais 8. Deus, eles cansam, tu vai para cansar eles cansam o professor. É impressionante os russos, a disciplina na Rússia. Você sabe, né? O país lá é foda na educação, os caras são muito disciplinados e a Rússia é uma grande potência. Mas Portugal tem bastante capoeira, Holanda também, Luxemburgo tem capoeira, bastante capoeira, Bélgica, a Bélgica também tem muito marroquino lá, em questão da genética, os caras são bons, não falando do belga que não serve, não, tem belgas bons, ótimos também, mas como eu te falei, tem uma diferença genética em algumas pessoas, que até no Brasil, e os marroquinos são foda, e na Bélgica tem muito, e eles são muito bons de capoeira na Bélgica. Na Áustria é um país menor, mas tem capoeira também, tem todos os países. Na China eu não conheço, mas tem, no Japão tem. No México aqui também tem capoeirista, aqui do lado tem muito capoeira no México.
E aqui nos Estados Unidos não tá que nem a Europa, mas tem bastante. Aqui em Los Angeles, por exemplo, que eu posso falar com mais prioridade, tem muita capoeira. Ainda falta muita coisa, na minha opinião, né? A capoeira está meio estabilizada hoje em dia, aqui. Eu acho que tem muito que crescer aqui nos Estados Unidos, mas a Europa tá muito mais na frente. Depois do Brasil é na Europa, e olha que a Europa tá foda. Tá, é muita capoeira de qualidade, muitos professores, várias gerações, já tem mestres europeus. É mais ou menos isso. Mas conta um pouco pra gente, né, da sua relação com o Mestre Camisa e, né, ele que é o presidente fundador da Abadá, né, que é a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte e Capoeira, e fala um pouco da importância dele dentro da capoeira. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por me chamar de mestre, mas eu vou falar do mestre Camisa, vamos corrigir isso aí, eu não sou mestre, sou instrutor do Grupo Abadá Capoeira, tenho muitos anos de capoeira, né? Estou em formação, mas mestre no meu grupo tem o mestre Camisa, mestre Cobra, mestre Morcego, vários outros mestres, mestre Márcia, Edna, outros mestrando, mas falar do mestre Camisa em especial, esse é o mestre dos mestres. Mestre, a minha relação com o mestre, eu falo para todo mundo, eu não sou aluno do mestre Camisa, eu sou pupilo, porque aluno eu só fui de uma pessoa, que foi o Batman, meu professor. Esse sim foi meu professor e eu sou aluno dele até hoje, mesmo a gente não tendo um contato muito próximo da capoeira, né? Pela distância, por prioridades, mas ele foi meu professor e sempre vai ser. Agora, o mestre Camisa é acima de tudo isso. Ele é o professor e o mestre do meu mestre que seria meu professor. Então, o mestre Camisa, eu sou pupilo dele, né? Eu sou pupilo, eu sou uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que está na frente assim dos tempos, desde que eu conheço ele, sempre está 10 anos na frente. Tudo que ele fala 10 anos atrás acontece e aí ele dita a tendência, né? Ele dá o caminho para nós, ó, vai acontecer isso. É um cara extraordinário. E a importância dele da capoeira, na minha época, eu vou dizer para vocês a minha experiência, né? Para falar do mestre Camisa. Eu, quando comecei a capoeira era basicamente dividida entre Angola e regional e ponto. Ou o nego jogava no chão, como eu falei, uma visão amadora, né? Ou o nego jogava no chão, ou jogava em cima. Eu, quando entrei na Abadá Capoeira, o mestre Camisa transformou, ou ele foi ele nunca se denominou isso de fazer a capoeira contemporânea. Isso os negros falam. A Abadá Capoeira nunca usou esse termo. Mas ele foi o que fez essa capoeira que hoje em dia todo mundo está jogando. Se a pessoa, eu posso falar com, assim, ó, tinha o grupo Senzala, que tinha também o mestre, com certeza, foi influenciado em algumas coisas, mas ele revolucionou a capoeira em modo geral. Então o estilo dele sobressaiu, ou de repente ele fez mais famoso. Não vou dizer que ele copiou de ninguém, porque ele criou um estilo que hoje todo mundo basicamente copia. Uns negam, uns têm raiva, outros têm admiração, outros são simpatizantes, mas todo mundo foi influenciado hoje pelo Mestre Camisa. Quem falar que não é mentiroso ou é orgulhoso. Tem uns grupos assim, por exemplo, que eu posso falar que mantém uma característica, uma filosofia deles, que, por exemplo, é o cordão de ouro, que é totalmente diferente de todo, não diferente dos estilos, mas eles têm a capoeira dele própria. E tem uns angoleiros também que mantêm a tradição, pessoal da regional, mas a grande maioria da capoeira do mundo hoje moderna foi influenciada por Mestre Camisa. Então isso eu já vou te dizer o que mais. Para mim, minha opinião, obviamente, todos os mestres foram importantes, mas eu acho que os que realmente revolucionaram a capoeira foi o mestre Pastinha, mestre Bimba e hoje atual em vida, mestre Camisa. Sem desmerecer nenhum mestre, porque mesmo na época do mestre Pastinha e do mestre Bimba, teve vários mestres que revolucionaram, fizeram muito pela capoeira, mas esses nomes que eu falei, Pastinha, Bimba e Camisa, foram os que mais revolucionaram e colocaram a capoeira no mundo. Foram eles, para mim, na minha opinião. Então o Mestre Camisa, para mim, é uma lenda viva. Né? É difícil falar dele, podia ficar
2 horas falando só elogiando meu mestre, né? Tem os seus defeitos, obviamente, como ser humano, mas as suas qualidades tapam todos esses defeitos como que todas as pessoas têm. Felipe, se você fosse colocar assim de todo mundo que você viu até hoje na capoeira, né? Sei que é uma pergunta difícil, que você viu tantas pessoas ali, a pessoa fazendo aquele floreio, né? Aquelas acrobacias, enfim, a parte técnica. Se você pudesse colocar até hoje assim, uns 5 nomes, pode ser pessoas que são desconhecidas, mas que você conhece, enfim, até uma forma de homenagear essas pessoas. Pudesse citar 5 pessoas que, quando você pensa em capoeira, você sempre lembra delas, que você viu pessoalmente, que você ficou impressionado com o talento. Então eu vou tentar falar 5 nomes, que é muito difícil, né? 5 nomes que, quando eu penso em capoeira, eu penso neles em questão de ver eles jogando, de imaginar eles jogando. Em primeiro lugar, eu colocaria o mestre Churrasco, lá de Porto Alegre, né? Sem desmerecer meu professor, o Gororoba, que é uma pessoa que eu tenho a capoeira dele, mas assim, na minha formação, quando eu via o mestre Churrasco, ele se destacava, era um negro pequenininho, com rastafari, assim, umas molinhas na cabeça, mas se mexia de uma maneira no chão. Tá vivo até hoje, história da capoeira do Rio Grande do Sul. Mestre Churrasco, angoleiro, impressionante. Depois do mestre Churrasco, eu colocaria o mestre Cobra, do grupo Abadá Capoeira. Impressionante, era o cara que, pô, eu me lembro assim que ele dominava a roda, ele se mexia e jogando em cada centímetro da roda. Aí depois do mestre Cobra, tem muitas pessoas que eu vi em vídeos, né? Por exemplo, o Espirro Mirim, mas não vi ao vivo, então vou falar as pessoas que eu vi. Outro cara que me surpreendeu muito na minha época, o terceiro, eu colocaria o Sururu, que hoje em dia não é do Grupo Abadá, é aluno do mestre Capixaba de Minas Gerais, hoje em dia também é faixa preta de jiu-jitsu, ele tem uma escola tremenda, capoeirista de raiz. Ele me impressionou muito num evento que eu fui, internacional da Abadá Capoeira, e ele como corda verde, na época, ele, o Sururu, o Rafael, mas ele me impressionou bastante do jeito que ele jogou, sabe, os caras chegaram apavorando, era um exemplo para mim, porque eu era corda laranja azul, então é laranja azul, azul, azul e verde, verde. Eles eram verde e dominaram a roda, claro, respeitando os tubarão ali, os lobisomens, mas o resto, pá, os caras me perderam. O Sururu é um cara que eu me lembro muito jogando também. Então, mestre Churrasco, mestre Cobra, mestre Sururu, que hoje em dia ele é mestre. Aí, deixa eu ver outro assim que me impressionou muito. Ah, não posso faltar. Esquilo, Grupo Abadá Capoeira, hoje em dia, infelizmente, faleceu, mas esse guri tinha 1,5 m de capoeira. Quem não conhece, busca na internet. Esquilo, impressionante. Ele passava por baixo das pernas dos caras, impressionante. Chutava na cara de quase 2 metros. É uma coisa impressionante. Esquilo, o quarto. E o quinto, eu colocaria atual Estácio, o professor, futuro mestrando Estácio, que dá aula na Alemanha, aluno do mestre Charme, impressionante na época. Até hoje ele é impressionante, mas quando ele era gurizão, assim, hoje em dia ele tem meia idade, né? Tá bem pra caralho, mas antes era um cara que fazia uns floreios, não tinha coluna. Então essas pessoas têm muito mais, muito mais, desculpa. Se eu for falar assim, hoje eu penso no jogo, é essas aí. Mestre Churrasco, Cobra, o Sururu, o Esquilo e o Estácio. Felipe, a gente sabe que alguns lutadores, dentro do jogo dele, dentro do background dele, utiliza né, a capoeira. Um que eu vejo que sempre utiliza nas lutas dele é o Mutante, né, o César Mutante. E eu já vi nocautes com golpes de capoeira, como meia-lua de compasso, enfim. Conta um pouco pra gente da importância na sua visão da capoeira numa competição de MMA. Olha, essa pergunta foi boa também. Já fiz uns trabalhos, uns laboratórios aqui em Los Angeles, né, na Kings, aqui na Verdun.
E a capoeira é muito boa para o MMA. Só que a pessoa tem que entender uma coisa, né? A pessoa não vai chegar dentro do ringue e fazer uma ginga. O cara pode fazer uma ginga ali para dar uma distraída ou confundir o cara, mas nunca para lutar, porque a ginga é para tu jogar capoeira. O bom da capoeira são as armas que tu pode ter nova no teu repertório de chutes e quedas, mas o principal, o melhor benefício que a capoeira dá para um lutador de MMA é o funcional. Porque o cara, quando treina, um lutador de MMA, geralmente ele é duro, ele não, como ele treina várias modalidades, todo lutador é vagabundo, assim, em questão de preguiçoso, o cara não cuida da flexibilidade do corpo, ele faz massagem se ele tem dinheiro e tal, mas não é aquela disciplina de alongar, de cuidar do corpo, de trabalhar a flexibilidade e a coordenação motora, porque é um treinamento, um camp é um treinamento muito duro e exige muito da pessoa. Então a capoeira, nesse ponto, ela ajuda demais o lutador, ela dá mais mobilidade, flexibilidade para o lutador, ele fica mais solto. O reflexo que a capoeira dá para o lutador é impressionante, né? Porque a capoeira, sempre como a gente faz os negócios para os dois lados, tu acaba treinando os dois lados do teu corpo, tu fica melhor, tu fica mais solto, tu fica mais mandingado, né? Que é uma palavra que se usa na capoeira, fica mais mandingueiro, que é fintar, balançar o corpo, faz que vai e não vai. E tem as armas que tu pode usar, só que necessita mais treinamento, mas os benefícios principais e a coordenação motora, pelo amor de Deus, geralmente o lutador de MMA é ruim de coordenação motora e mesmo assim ele tem um desempenho fenomenal. Imagina se ele trabalha essa coordenação motora. A capoeira, por exemplo, de repente tu não usa nenhum chute da capoeira, mas se tu tem o teu low kick, teu high kick bom, tu treinando capoeira com o encaixe da cadeira, com os exercícios, com a capoeira em si, esse teu low kick, esse teu high kick vai ficar muito melhor, as tuas esquivas vão ficar muito melhor, o teu poder de reação e criação dentro da luta vai ser muito mais rápido, né? Porque de repente tu demora 5 segundos para reagir, um capoeirista demora muito menos, porque a gente trabalha todo dia com improviso, todo dia, não tem sequência na hora do treino, agora na hora do jogo, que é jogo todo dia, tu trabalha com a leitura corporal, que acontece nas outras lutas, mas na capoeira é muito mais forte, é muito mais. Então eu acho que é isso, a coordenação motora, flexibilidade, e a capoeira melhora as armas que tu tens. Se o cara faz a capoeira como complemento, tem muitos benefícios. Você acha que um dos segredos para uma pessoa ir se lapidando dentro da capoeira, mesmo ela pertencendo a um grupo, ela participar de rodas diferentes, né? Por exemplo, que ao invés dela ficar sempre ali com a mesma turma dela, ela vai jogando em rodas diferentes, que ela começa a aprender, né, estilos, pessoas com estilos diferentes, enfim, e com isso ela vai melhorando a técnica dela, porque ela vai tendo pessoas de jogo diferente, de estilos diferentes. Você acha que esse, essa situação de você praticar capoeira em rodas diferentes, você acha que isso é importante para a pessoa se tornar um grande capoeirista também? Fundamental. Se o cara não é capoeirista de jogar em várias rodas, o cara não é capoeirista, o cara é um atleta. É um cara que, sei lá, pratica capoeira, que também é válido para manter o condicionamento. Mas tu quer entender a capoeira, tu tem que jogar, meu querido. Se não ficar só em casa jogando, o que acontece? Automaticamente, a mente humana é muito forte. Tu acaba te acostumando, tu acaba aprendendo sem querer o movimento e o jogo de cada colega teu. Então, mais ou menos, tu atualmente se antecipa em várias coisas. Então, o negócio começa a ser, entre aspas, fácil jogar dentro da academia. O negócio é tu ir num grupo diferente, jogar com um cara com uma técnica toda diferente, o cara tira um chute de onde tu não viu. Porque assim, ó, todas as escolas têm uma técnica própria, né? Então, mais ou menos, antes de fazer o chute, tu tem que fazer a entrada. Então, tu identifica o chute a partir daí. Claro que tem as curvas, que tu faz que vai, não vai, mas geralmente tu identifica. Agora, quando tu vai para outra escola, o nego tira um chute que tu nunca viu. Cara, mas como é que o cara tirou esse chute? Se tu não tem essa experiência, cada vez que tu for acontecer de receber uma visita, de deparar com outros capoeiristas, tu vai passar mal, tu vai ficar nervoso, não vai saber
o que fazer nessas situações. Então é fundamental que o cara tenha aliados, tenha amigos de outras escolas. Não é questão de tu treinar com teus amigos de outras escolas. Isso eu sou meio contra. Meio não, eu sou contra. Eu acho que tu tem que defender tua escola. Jogar, participar com teu amigo, beleza, mas só que não é fundamento, estilo diferente, então não dá para misturar. Agora, aprender, adaptar, pegar a manha do cara, o fundamento, a malícia, óbvio, tu tem que estar aprendendo constantemente e indo em roda. Que as rodas diferentes de outras escolas, tipo, vão te colocar em situações que tu vai criar aquele negócio que eu falei da vivência. Tu vai passar por várias situações que tu não está acostumado, tu não está no teu território, tu está no território de outras pessoas, de repente de amigos, tu tem um suporte, tu não tem, tá sozinho, o perigo, o suspense, a amizade, pô, conhecer uma gatinha, fez uma outra amizade com um parceiro, ou sei lá, várias vivências. Então só para viver e se completar, tu tem que frequentar tudo que é roda. Pelo menos as que tu pode entrar e não correr perigo, né? Perigo que eu falo que sempre tem uns malandrão, que tem roda que, infelizmente, tem umas rodas que os caras são meio covardes, mas são muito poucas, como todos os esportes. A maioria, se tu souber chegar, e a experiência da capoeira te dá essa experiência de escolher as rodas e os grupos, os aliados corretos. Mas é fundamental isso. Felipe, a gente sabe que uma pessoa para se tornar um grande capoeirista, ela tem que estar num grupo muito bom, que passe para ela história, fundamento, enfim. Mas fale para a gente na sua visão, né? Qual o segredo para a pessoa se tornar um grande capoeirista? Olha, para o cara se tornar um grande capoeirista, a primeira coisa é o cara ter mente aberta. Ter que respeitar todos os grupos, aprender com todo mundo, ser fiel ao seu grupo, ao seu mestre, ajudar as pessoas, né? Tu ajudando, tu fortalece teu conhecimento e ser principalmente essa pessoa com a mente aberta. Se tu pensar que teu mestre sabe tudo e que tu vai aprender tudo dentro da tua escola e tu não precisa de ninguém e o resto é o resto, tu tá por fora. A capoeira é livre, a capoeira é conhecimento, é vivência. Eu acho que um bom capoeirista ele tem que ter uma vivência. Eu, quando eu estava no Brasil, antes de ir para a Europa, eu vivia capoeira. Eu viajei muito, fui em todos os grupos, passei por situações. Na Europa, a mesma coisa. Eu gosto de conhecer e eu admiro, né? Não que eu tenha dizendo que eu sou um excelente capoeirista, mas os capoeiristas que eu admiro são os capoeiristas que me transmitem conhecimento em todos os aspectos. Quando eu admiro um capoeirista, é um capoeirista que joga bem, ele canta bem, ele toca bem. Se tu vai conversar com ele, ele te ensina e não é radical, não é o dono da verdade. Ele ensina na moral, ele fala a opinião dele e tu, pá, esse cara entende de capoeira. E o conhecimento, né? O conhecimento tem que entender da história de mestres, o porquê das coisas, como é que foi criado, como é que se desenvolveu, qual foram os problemas que a capoeira teve, como é que resolveu esses problemas. E hoje em dia, um bom capoeirista é esse, é o capoeirista que se dá bem com todo mundo, que tem um conhecimento, que tem uma fonte de conhecimento. Eu acho que o capoeirista sempre tem que ter uma fonte, tem que ter uma inspiração. Tem pessoas especiais como o mestre Camisa, como outros mestres que perderam seus mestres e hoje são os líderes. Tem que ser seguido todos. Eu sou pupilo do mestre Camisa, mas eu admiro vários mestres, mesmo um mestre desconhecido. Mas se ele tem uma idade, tem uma vivência boa, ele pode estar numa academia pequenininha com 10 alunos. Mas se eu notar que esse cara vive de capoeira, conhece, não me interessa o número de alunos, me interessa o conhecimento dele. De repente o cara não gosta de sucesso, ou não sabe fazer, ou é ruim de marketing, mas tu sente conhecimento. Pessoas sábias, tem diferença, né? Eu admiro muito as pessoas sábias. Um capoeirista ser sábio, ele tem que ter a mente aberta, ele tem que jogar com todo mundo, ele tem que conhecer a opinião de todo mundo e tem que saber valorizar os bons capoeiristas que também de repente são de outro grupo e de outra escola, de outro pensamento, mas são bons também. De repente eu não vou copiar o movimento do cara, mas o fundamento do cara me pode servir, ou de repente o movimento também adaptado para minha escola e tal. Mas eu acho que é isso, é o capoeirista ter a mente aberta e ter o conhecimento e estudar. Felipe, a gente sabe que você e seu irmão, né? Vocês têm uma academia.
E nessa academia você também é um dos professores de jiu-jitsu, né? Que, para quem não sabe, você também é um excelente professor de jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente hoje em dia na capoeira, qual que é o seu índice de treinamento? Quantas vezes você treina capoeira na semana, enfim? Conta um pouco pra gente da sua rotina de treinamentos na parte de capoeira. Olha, eu vou te ser bem sincero. Quando eu morava na Espanha, eu fiquei 14 anos, eu treinava capoeira, vivia financeiramente da capoeira e dava aula o dia inteiro. Então era capoeira 100%. Treinava um jiu-jitsu, sempre treinei jiu-jitsu, mas como ócio, né? Como diversão. Treinava os lutadores de MMA profissionais, mas era um compromisso pequeno. A maioria do meu tempo estava na capoeira porque, além de treinar e viver a capoeira 100%, eu dependia financeiramente. Então eu estava envolvido, era o treinamento muito forte e a vivência da capoeira muito forte. Aqui nos Estados Unidos está sendo um pouco diferente. Ela continua sendo minha paixão, a luta que mais me completa, só que financeiramente eu já não dependo da capoeira. Então eu dependo da minha academia. Então a academia está em primeiro lugar financeiramente. E atualmente essa dependência, né, financeiramente da academia e não da capoeira me tirou muito tempo. Eu tenho que me dedicar muito à academia. Então isso me tira tempo. E o meu trabalho hoje em dia, aqui eu dou aula 2 vezes por semana para manter a capoeira viva dentro de mim. Treino, mas não treino nem perto do que eu deveria e do que eu treinava, por falta desse tempo e por dedicar meu tempo na academia. Então hoje, esses 2 dias na semana que eu dou aula e treinamentos de capoeira eu faço esporadicamente. 1, 2 vezes por semana, como eu te falei, porque eu tenho que treinar muitas outras coisas e trabalhar dentro da academia. E o meu trabalho hoje em dia é trabalhar mais, formar mais professores aqui para mim ter mais tempo, né? Porque a capoeira está fazendo uma falta na minha vida que tu não tem noção. Mas pela falta de tempo fica difícil. Então eu vivo, dou essas aulas, participo das rodas. Tem 2 mais integrantes do meu grupo aqui, o Gravador e o Mosquito, que fazem rodas. Eu vou lá e participo, faço roda aqui na minha academia, jogo com os alunos, vou nas outras academias aqui em Los Angeles. Para resumir, eu estou mais desfrutando da capoeira do que treinando. Inclusive, eu tenho que começar a treinar forte, porque eu quero ir para o Brasil, então já tem que começar a fazer tipo de um camp, né, para capoeira. Mas mais ou menos é isso, eu estou trabalhando para ter mais tempo. Então, hoje em dia, eu estou assim como aproveitando só a festa da capoeira, o jogo, o treinamento esporádico, sem muito compromisso. Mas tenho que mudar isso porque estou sentindo falta, né? Mas essa é a minha situação real, agora real. Felipe Verdun, uma honra novamente conversar com você, meu irmão. Sempre um prazer aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte. Quando você puder, estiver aqui no Brasil, dá uma passada aqui na cidade, vai ser uma grande honra te receber aqui. Você que também é mestre, né, em fazer pão de queijo. Gostaria que você deixasse aí o seu recado final para os seus admiradores no Brasil inteiro, enfim. Deixasse aí o seu recado final sobre a capoeira e também deixasse aí o Instagram, a sua página no Face, para o pessoal procurar você. Você que sempre coloca, praticamente todo dia você coloca um vídeo sobre assuntos diferentes também. É muito interessante. Fica com Deus, meu irmão. Os. Valeu, Floreston, um grande prazer aí, mais essa entrevista, espero que a galera goste. Tentei falar aí resumidamente, que é difícil falar da capoeira, é muita emoção, né? E nada, o pão de queijo, eu sou mestre mesmo, eu faço um pão de queijo que a rapaziada aqui fica louca, né? É uma mistura aí de receitas e nada, vou aí te visitar com certeza. E nada, o meu recado para todo mundo, galera. Olha, eu tenho. Bom, vocês podem me seguir lá no Facebook ou no Instagram, Felipe Verdun. Também tenho uma página no YouTube, mas eu vou começar a mexer ela tá meio parada. E nada, queria mandar um recado a todos os capoeiristas. Um grande abraço a todo mundo, meus amigos nessa grande jornada do Grupo Abadá também, meus amigos aí que fizeram parte da minha história, os grandes mestres.
e que acreditem na capoeira. A capoeira é uma coisa mágica, né? Na vida de um capoeirista tem altos e baixos. Tem época que tem 200, 300 alunos, tem outra época que tem pouco, tem outra época que tu treina muito, tem outra época que tu treina menos, tem outra época que tu se sente bem, outra época que tu se sente mal, problemas, alegrias, mas a capoeira sempre está com a chama acesa dentro de ti. Pode ter certeza, a capoeira nunca abandona, nunca, nunca. Nós podemos estar longe, um pouco magoado ou com algum problema, mas a capoeira sempre vai estar ali do lado do capoeirista. E dentro de uma roda de capoeira, quem sempre vai vencer é o melhor capoeirista. Não adianta tu lutar, fazer jiu-jitsu, boxe, muay thai, o que for. Dentro da roda de capoeirista, quem sempre vence é o melhor capoeirista. E nada, rapaziada, um abraço para todo mundo. Quem passar aqui por Los Angeles está convidado para vir aqui fazer um treino grátis aqui na Verdun Training Center, conhecer toda a grande família, Kings MMA, a Babalu Aerodin, o Cobrinha BJJ, todo mundo aqui da nossa grande equipe, Kenny Johnson, Jacob, que é um grande treinador de wrestling, mestre Rafael Cordeiro, todo mundo convidado. E principalmente a rapaziada do MMA Debate, só para chegar aí que vai ter uma semana grátis na academia. Valeu? Um grande abraço e como eu falei, acreditem na capoeira que ela nunca abandona vocês. Valeu, abraço.